Valéu, Marina, Nídia, mãe. Boa noite, Adriana, Walter. Aguardar um instantinho para a Kátia entrar aqui para a gente começar a live. Hoje a gente vai falar sobre propósito, né? É um tema que nós da Gelaboral a gente trabalha dentro da saúde espiritual, que a gente já vai falar daqui a pouquinho para vocês. A Kátia entrou. Olá, Kátia. Olá, tudo bem, Léo? Boa noite, tudo bem? E tá cortando aqui um pouquinho. Você tá me ouvindo normal? Tô, agora regularizou. Para o pessoal que está assistindo, como é que tá meu áudio? Como é que tá o áudio da Kátia? Se por acaso falhar um pouquinho, avisa que a gente tenta dar um jeito aqui. Olha o Leonardo e o Léo. Oi, Léo. Ai, gente, eu tô sentada aqui com as pernas cruzadas aqui, ó. É bom que ninguém vê, né? Só vê daqui pra... A gente vai... E você, Ai, que legal. pessoal que estiver entrando, tem esse aviãozinho aí embaixo, mandem para os amigos, para mais gente participar Ah, da live. Adriana. No Instagram ele demora um pouquinho, né? Acho que agora ele deve estar chamando os seus seguidores, Kátia. Tá. O Léo falou que o seu cortou um pouquinho, mas agora tá bom. Boa noite, Tá, Jorge. deixa eu só conferir como tá a internet aqui. Peraí, qual que eu tô usando? Ah, onde eu tô tá chovendo, por isso que eu acho que talvez tá falhando aqui. Entendi. Qualquer coisa, Kátia, se por acaso falhar o seu. Aí, se você quiser colocar no pode ser uma alternativa, mas para mim tá bom. Tá. Eu, Agora acho que tá falhando de novo. Pessoal, para mim a impressão que tá é que a internet da Kátia está falhando. Pedir só um minutinho para vocês, qualquer coisa a gente refaz a conexão aqui. A gente vai falar. Kátia, sua conexão cortou um pouquinho. Você voltou? percebeu ou não? Voltou agora. Eu acho que talvez seja mais seguro você colocar no 3G, É, eu dei agora pro 4G. Vamos ver se 4G. melhora. Coloquei agora. Vamos ver se melhora. Ai, Legal, gente, eu acho que já eu tá e as legal. tecnologias. Tá. Eu vi, a Purpurina tá aí, também o Núcleo Educato, a galera, parceira aí também. Nossa, que legal. Tá ótimo. Podemos começar, Kátia? Eu acho que a Podemos? gente tem algumas pessoas aqui da Gelaboral, outras pessoas que seguem a Ritos, né? Eu queria que, se possível, você se apresentasse, falasse um pouquinho da Ritos, né? Um pouquinho de você, e depois eu apresento a Gelaboral para os seus seguidores. Tá. Então, eu sou a Kátia Ura, sou psicóloga, orientadora profissional, fundadora da Ritos. A Ritos é uma empresa que trabalha com orientação profissional e desenvolvimento humano. A gente trabalha com público jovem, com adultos que estão em busca aí da escolha da profissão, refletir sobre o propósito, e também com famílias, né? A gente tem parceiros aí com escolas, com empresas, com famílias, com pessoas muito queridas, né? E com vocês, né, gente, né, Léo? Da Glaboral, aí a gente tem feito uns trabalhos juntos, tem valores muito incomuns, né? Então eu sou muito grata pelo convite, mais uma vez aí pra gente falar sobre assuntos que para mim são bem importantes. Ah, legal.
Para nós aqui da Gelaboral, né, apresentar para os seguidores da Kátia, né, e da Ritos, a Gelaboral é uma empresa de qualidade de vida corporativa. Nós trabalhamos com 8 saúdes, né, saúde física, mental, social. A gente vai falar um pouquinho hoje no nosso modelo de trabalho. A gente chama o propósito de saúde espiritual. Eu acho que a Kátia, a gente conversou um pouquinho, né? E é uma das coisas que são muito importantes, principalmente quando começou a pandemia, muita gente começou a se questionar, né? Eu acho que antigamente era uma coisa muito do futuro, lá na frente eu vou fazer o que eu quero, mas por enquanto eu estou fazendo isso, mas quando eu tiver a oportunidade, aí a pandemia acelerou muito as coisas, as pessoas começaram a refletir, poxa, será eu não estou vendo mais as pessoas que eu gosto, será que não está na hora de eu começar a pensar mais no propósito? Mas aí vem a minha primeira pergunta para você, Kátia. O que é propósito? Nossa, né? Eu falei assim, não tem como definir uma palavra, né? Mas se for vem do latim, vem de proponere, que é colocar à frente, né? É interessante que a gente fala assim, propósito é a mesma coisa de metas, objetivos, sonhos. O que será que é propósito, né, Léo? É muito interessante essa questão porque ultimamente tem muitos lugares, muitas pessoas têm usado esse termo, né? Encontre seu propósito, você já sabe qual é o seu propósito. E até, às vezes, tem algumas pessoas que manifestam até meu Deus, não aguento mais ouvir a palavra propósito, né? Parece uma pressão de que, eu preciso encontrar, como se fosse um tesouro, um caça ao tesouro, sabe? Então assim, meu Deus, aí achei o propósito, né? Então, como se fosse algo, né, visível, fácil de tocar, de ver, e não. O propósito, às vezes, pode até ser uma busca. Você vê que colocar à frente, né? O que é que me move? Né? O que dá sentido na minha caminhada, em cada passo que eu dou na minha vida? Lembrando que a nossa vida, ela é finita. Né? A gente está aqui nesse período, a gente tem um período aqui de existência. A nossa vida começa, né, no nosso primeiro inspirar de ar e termina no último expirar. O que a gente vai fazer da nossa vida na cada inspirada e expirada de ar nesse movimento, né? Então, a ideia é refletir sobre o que vai me mover, para que direção eu vou seguir, o que vai me motivar, né, a me levar lá para frente. E Legal, Kátia. Você vê que eu não consigo definir, né? Só consegui definir no latim, proponere, colocar em frente. Mas você ia perguntar outra coisa, Léo. Pode perguntar, porque eu posso engatar. Não, é difícil, né? Parece assim, a gente abriu aquela caixinha, abrindo as perguntas, né? E muitas pessoas perguntaram assim, como é que eu acho o meu propósito? Existe uma receita de bolo? Você vê que é uma coisa tão falada, tão procurada, que parece simples, né? Mas antes da gente chegar nesse ponto, agradecer a doutora Sônia, que entrou aqui na live. É uma pessoa em comum a gente, né? Ela é uma pessoa super bacana, fez vários trabalhos com a gente também. Então, estamos aqui em família. A Soninha é minha amiga, querida também, a Sônia Cardoso. O que eu ouço muito, Kátia, assim, a gente até recebeu, quando a gente perguntou para as pessoas qual era o propósito, muitas falaram, eu quero ser feliz. E o que a gente pesquisou é muito aliado o propósito à felicidade, e tem alguns conceitos de felicidade que envolvem o propósito, né? Aquele negócio, postinhos é fresquinho porque é gostoso porque é fresquinho, né? Eles estão muito relacionados. O que você acha disso? Sim. Mas, Léo, o que é felicidade? Né? Então, assim, olha, muito... Falar sobre sentimentos, eu acho que esse é o grande desafio. Como a gente consegue definir o que é felicidade, definir o que é amor, definir a raiva, o medo, é muito, né? Que é isso, são sentimentos, né? Não dá para ver, tocar,
ouvir, né, descrever de uma forma concreta, né? Então, se for pensar, a felicidade, olha que interessante você fazer essa pergunta, comentar sobre isso, porque assim, eu lembro que teve um rapaz chegou para mim e falou assim: ai, que raiva dos meus pais. Aí eu, nossa, mas por quê? Ai, porque eles falaram para escolher uma profissão que me faça feliz. Aí ele escolheu uma profissão que ele falou que, né, fazia ele feliz, só que aí ele fez a faculdade, ele criou um ideal daquela profissão, aí ele fez a faculdade da profissão, que acho que foi cinema. E aí ele estudou cinema, ele fez, aí ele não conseguia entrar no mercado de trabalho, ele ficava frustrado, ele viu que era muito difícil, aí ele falou assim, ai, e começou a culpar os pais, porque falou para escolher algo que fazia feliz. Aí eu lembro que nessa conversa eu falei assim, mas o que é felicidade para você? Ah, fazer algo que eu goste. Percebe? Então, assim, muitas vezes a gente confunde felicidade com o princípio do prazer, fazer o que é gostosinho. Sabe? Ah, eu quero fazer algo que me dê prazer. Prazer não necessariamente é felicidade. Prazer pode estar dentro da felicidade, mas a felicidade é muito mais ampla. Né? Uma coisa é você fazer algo que é gostosinho, mas aí vai ter momentos que não vai ser gostosinho. Sabe? Vai ter momentos que vai ser perrengue, que vai ser difícil, né? Que vai cansar, né? Então, assim, a felicidade é você estar alinhado com aquilo que você sente, pensa, fala e faz. Sabe? Legal. Então, é um movimento olha, de novo, movimento. A palavra movimento, o Léo falou, né? Propósito é movimento. Esse movimento de você ser coerente entre aquilo que você sente, pensa, fala e faz. Né? Então, aí, quando você consegue agir de acordo com esse movimento, a felicidade ela vem porque a felicidade é o sentido que você vê nas coisas que você faz, que você escolhe, né? De novo a palavra sentido, né? A direção para quê? Para onde? Para o propósito, né? Percebe? Então isso faz uma grande diferença, porque quando a gente encara a felicidade nesse movimento, dessa forma de olhar, aí, ok, aparece um desafio, um obstáculo no meio do caminho. Nossa, não, o que eu vou fazer, né, para enfrentar esse desafio? Porque eu sei que não é aqui que acaba a minha jornada, eu quero ir além. Né? Mas se você vai pelo princípio do prazer, nossa, parece um desafio, ai, que chato, não quero, ai, meu Deus, ai, muito incômodo, sabe? Então a tendência é você, às vezes, chegar e desistir, né? Não sei. Verdade, Faz sentido? Faz todo sentido, porque uma das coisas, para você, nós começamos na G-Laboral estudando os hábitos, né? Mudanças de hábitos, e aí nós chegamos no propósito através do estudo de mudança de hábitos. E o propósito, né, ou algo que é difícil de definir, ajuda no sentido, né, de mudar um comportamento para atingir um objetivo relacionado ao propósito e à felicidade. Então, por exemplo, né, a gente trabalha muito a saúde física. Então, muitas vezes as pessoas não gostam de fazer exercício, mas o exercício ele está dentro do seu objetivo de vida, que é ter uma família, viver com saúde, então ele faz parte do processo para atingir o seu propósito, né? Então nós começamos no caminho inverso. E aí nós chegamos numa definição de felicidade bem resumida, de um dos autores, que era mais ou menos o contrário, que a felicidade era um misto de prazer e propósito. Então olha como as coisas se relacionam, né? É claro Sim. que a gente não tenta, né, assim, resumir uma coisa tão complexa, né? Mas faz todo sentido. O que você falou faz todo sentido. Chegou uma pergunta, Kátia, do Léo, se nós podemos dizer que o propósito está intimamente ligado aos nossos valores culturais e sociais. Uhum. Sim, tem que estar diretamente ligado, sim, porque de alguma maneira, né, até falando sobre a questão do que eu estava falando do sentido, né? Daquilo que você sente, pensa, fala e faz, esse movimento aí
que nos move, né, e que é um gerador da felicidade, né? Os nossos valores e princípios estão dentro dos nossos sentir, tá dentro do nosso sentir, né? Desde, por exemplo, se for pensar, como que a gente aprende o que é certo e errado? Quando que a gente aprende? Quando a gente é criança, não é? Então, e não só o que é certo e errado, o que é bom, também o que é bom ou ruim, o que é importante e o que não é. Então a gente vai aprendendo, e também os sentimentos, a nomear sentimentos, né? Então quando a gente é criança, a gente chega no mundo e fala, ok, meu Deus, cheguei numa grande floresta, como eu vou sobreviver nessa floresta, né? Então tem os pais que vêm, acolhem a gente, né, nossa família, e fala, olha, Léo, isso é bom, isso é ruim, isso mesmo, continua para a direita, não vai para a esquerda não, aí não é um bom caminho, né? Então a gente, de alguma maneira, a gente tem pessoas que norteiam as nossas escolhas, ajudam a nortear as nossas escolhas, para que a gente vá aprendendo qual é a melhor forma para a gente caminhar nessa floresta, né? E aí, nesses momentos, a gente vai internalizando os valores e princípios que são colocados dentro de uma sociedade, valores, princípios da família, né, sociais, culturais. E aí vai sendo internalizado, né? Então, aquilo que, mesmo que não tenha um olhar de alguém que, né, um pai e uma mãe que fala, olha, isso não é bom, a gente, mesmo que às vezes nossos pais não estando presentes, a gente já sabe, a gente sente que, né, tal escolha não é correta. Então isso vai também norteando as nossas escolhas em relação ao nosso propósito. Vamos imaginar assim, né, Léo, eu gosto dessa imagem de que o propósito tem a ver com o que você quer deixar aqui, lembra, o tempo de existência aqui na Terra, nessa terceira dimensão. Então vamos pensar que a gente tem um período, porque a gente não sabe quanto tempo a gente vai durar. Né? A gente tem uma estimativa aí, considerando a nossa espécie, né, a cultura que a gente vive e tal, né, estimativa de vida. A gente não sabe quanto tempo a gente vai durar de fato. Então assim, o que eu quero colaborar, contribuir com o mundo que eu vivo hoje? O que eu quero deixar? Né? O propósito, então, tem muito a ver com isso e que está ligado aos nossos valores. Imagina assim que os valores, princípios, o sentir, além disso, as nossas competências, habilidades, o que eu tenho dentro de mim, como se fossem sementes, né? Que eu quero semear no mundo, que eu quero deixar no mundo para que se transforme em árvores que façam a diferença. Só que às vezes a gente não vai ver essa árvore crescer, sabe? Mas se for pensar, é acreditar que o potencial da árvore, ela está contida na semente. Então é a gente, em cada passo que a gente dá, a gente acreditar que a gente está semeando, sabe? E sentir que a gente está contribuindo de alguma forma. E muitas pessoas falam... Pode falar. Não, desculpa, acho que é como se fosse um legado, né? A palavra legado é o que você vai deixar depois que você não estiver mais aqui, né? Envolve um pouco disso, né? Sim, envolve isso, mas às vezes também, sabe, eu lembro que eu estava conversando com uma jovem, eu falo, como eu sou orientadora profissional, eu falo assim, que a nossa profissão, né, o que a gente escolhe como trabalho, como ofício, né, é a forma como... o Leonardo escreveu. Obrigada, Léo. Então, o nosso ofício, o nosso trabalho, a nossa profissão, de alguma maneira é a forma como a gente pode... A gente só tem um trabalho graças à existência de outras pessoas. Não é? Então é verdade. A gente só tem um trabalho graças à existência do próximo. Então, quanto mostra... então, como eu quero impactar a vida do próximo? Como eu quero colaborar com a vida da sociedade, né? Com o movimento da sociedade, né? Com o próximo que está perto de mim? Como eu quero impactar o mundo? Aí eu lembro que uma jovem falou assim, nossa, eu não gosto dessa palavra impactar, porque parece que tem que, né, fazer, atingir muita gente. Eu falei, não precisa ser. Né? Como que eu impacto a vida da pessoa que está ao meu lado?
dentro da minha família, das minhas relações, né? No banco quando eu tô na fila, não sei, sabe? No restaurante, no ônibus, se eu tô prestando atenção, né? Se eu tô ocupando o lugar certo ou não, né? Então, assim, é isso, né? Então tem tudo a ver com os valores também, que foi perguntado. Nossa, eu viajo aqui antes da volta, não sei se eu respondi. Não, perfeito, Kátia. E a Sônia falou uma coisa muito legal, que era uma coisa que eu tinha visto antes da live, né? É um pouco de como, o que te motiva a acordar, né? Uma das definições é o que você, quando você acorda, o que te motiva, né? A Sônia colocou, é o motor que nos faz levantar pelas manhãs e buscar os objetivos. E ela coloca uma outra definição que é o autoconhecimento, né? Eu acho que você trabalha bastante isso, porque muitas vezes as pessoas perguntam, nossa, mas eu não sei qual é o meu propósito, né? E eu já vou fazer duas perguntas, Kátia. Uma é sobre o autoconhecimento e como, é isso que você comentou um pouquinho, como a parte social, que a gente chama de saúde social, a caridade, pode envolver a caridade ou ajudar os outros, como isso pode despertar o nosso propósito? Eu vou te falar, contar brevemente uma história pessoal nossa aqui da Gelaboral, minha e do Léo. A gente é parceiro do GRAAC, né? Antes da pandemia a gente trabalhava com o GRAAC. O GRAAC é aquele hospital que cuida das crianças com câncer. E no dia que a gente foi fazer a primeira reunião, que estava fechado o contrato, o GRAAC fica ali na Vila Mariana, né? E, poxa, eu ralei a lateral inteira do meu carro, no estacionamento. E assim, a gente estava com pressa, o estacionamento, na hora que a gente entrou no GRAAC, aquilo parece que de alguma forma nos ajudou a clarear o que seria o nosso propósito. Então, nesse caso, resumindo a história, nós ajudávamos na qualidade de vida das pessoas que cuidavam das crianças. A nossa profissão, nós não somos médicos, né? A gente não tem o dom ou a capacitação para ajudar na cura. Mas a gente ajudou e ajuda as pessoas que ajudam as crianças, né? Então isso despertou um pouquinho o nosso propósito como gelaboral, né? E como ser humano. O Léo está colocando aqui, Léo Barbeiro. Ai, gente. Desculpa se eu prolonguei, mas só para fechar essa questão, eu queria que você falasse um pouquinho do autoconhecimento e como essa questão social poderia nos ajudar tanto no autoconhecimento como a entender o nosso propósito. Então, né, como a Soninha falou, né, a Sônia falou realmente do olhar para dentro, do mergulhar dentro de si. O propósito, então, imagina assim, que então eu falei da vida, a gente cai numa grande floresta, que é a vida, né? Nossa, agora para onde eu vou caminhar? Para onde eu vou? Para onde eu vou? Né? Então, durante alguns anos, a gente acaba sendo norteado, vai para lá, vai para cá, faz isso, faz aquilo, estuda, come salada, pede desculpas, né? A gente acaba sendo meio que norteado, até chegar um momento que a gente precisa começar a caminhar sozinho. E aí, qual direção a gente vai seguir? Né? E aí, então, imagina que está dentro dessa floresta e, de repente, você sente, né, você vê uma montanha e existe algo dentro de você que fala assim, se conecta e fala, nossa, eu preciso ir até o topo daquela montanha. Eu preciso chegar até o topo daquela montanha. Tem algo dentro de você que se conecta com essa ideia, né, que faz sentido. E aí você fala, não, é lá que eu preciso chegar. Então, quando chega, né, então, às vezes pode, aí tá indo em direção ao topo da montanha e tal, de repente aparece uma pedra, cai, desmorona, cai uma pedra no meu caminho, nossa, não, mas ainda, né, é lá que eu quero chegar, dá um jeito de atravessar essa pedra, subir, descer e tal, aí aparece uma onça, não, né, às vezes tem que desviar um pouco do caminho, mas sabe que é lá que quer chegar. Aí muitas pessoas associam, assim, olhar pro o topo da montanha como se fosse algo externo. Então fica procurando, né? Ai meu Deus, qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito? Onde está? Onde está? Onde está? Só que o topo dessa montanha é interno, né? É algo que conecta, é algo que faz sentido, é algo que toca, né? Então, se é interno, o autoconhecimento é essencial.
Então precisa olhar para dentro. Olhar para dentro para sentir, né, o que faz sentido. Então olhar para dentro é chegar, é poder se observar. O que eu estou fazendo? O que eu sinto naquilo que eu faço no dia a dia? Né? Qual é o meu sentimento hoje? Eu estou trabalhando de uma forma na presença, com sentido, ou eu estou trabalhando de uma forma automática, infeliz, sabe? Reclamando todo dia. O autoconhecimento é você fazer uma auto-investigação, primeiro daquilo que você está sentindo. Os sentimentos, Léo, a gente tende a nomear sentimentos positivos e sentimentos negativos, né? Sentimentos positivos, felicidade, né? Amor, alegria, né? Tranquilidade, paz, né? Então assim, a gente tende, aquilo que é o gostosinho, né? A gente tende a colocar como positivo. E aí, o negativo, raiva, medo, angústia, ansiedade, pânico, né, depressão, assim, né, os seus sentimentos são sintomas assim que a gente sente desconforto, então são os negativos. Mas para nossa alma, os sentimentos são indicadores que norteiam a busca do nosso propósito. Então, por exemplo, se eu olho para dentro e percebo que está predominando os sentimentos que incomodam, nossa, por que eu estou sentindo tanta raiva? Por que eu estou sentindo tanto medo? Né? O que é isso? A gente ter coragem de olhar para esses sentimentos e poder, é como se fossem personas. Você conversar com os seus sentimentos. Ô raiva, por que você está aqui? Ah, é porque você está fazendo uma coisa que não faz sentido. Você está irritado com a pessoa porque você não tem paciência. Não sei, sabe? Então, assim, você poder conversar com seus sentimentos e poder entender, opa, olha só, agora nesse momento eu estou mais tranquilo, vem sentimentos mais, né, suaves, né, eu estou mais calmo. Então, assim, você entender como indicadores das suas escolhas. Né? Então isso pode ajudar a encontrar esse topo da montanha aí que é interno, né? Eu não sei se Muito fez bom. sentido. Então, fez todo sentido. Deu sim. Inclusive, Kátia, chegaram alguns comentários muito legais aqui. A Nídia, que também é psicóloga, fez uma excelente observação. A pandemia, ela deu a oportunidade para a gente olhar para dentro, né? Para a gente se conhecer, e o Léo colocou que os nossos sentimentos mais difíceis são os nossos maiores mestres, né? Então, durante a pandemia, por isso que a gente chamou você algumas vezes, né, para fazer as lives, porque as pessoas começaram a se questionar, a verificar os sentimentos, com muita coisa aconteceu, né, em todos os sentidos. E as pessoas começaram a ter contato com os sentimentos. Antes a gente tinha algumas válvulas de escape, então a gente acabou não tendo acesso a tantas válvulas de escape como a gente tinha antes, né? Uhum. E aí a gente foi se conhecendo e tentando, talvez, caminhar sentido a essa montanha, ao topo da montanha que você falou. Por quê? Antes, né, como eu falei no início da live, a gente pensava muito lá na frente. Então, a gente, eu vou ser feliz quando eu conquistar tal coisa. Eu acho que você que trabalha com essa área de formação profissional, quando eu for médico eu vou ser feliz. Quando eu me formar em direito, enfim. E aí a pessoa chegou lá, o que ela achava que era o topo e na verdade não era, né? Então, talvez pensar um pouquinho no presente, né? E por isso que a pandemia nos trouxe pro presente, né? Então, essa reflexão que eu fiz. Sim. Pode falar, desculpa. Não, então, assim, ainda tem que responder a questão da sociedade, do social, de fazer trabalhos, tá? Eu não esqueci não, tá, Léo? Mas então, isso que você está falando é muito importante, porque as pessoas às vezes associam o propósito como algo, o que você falou, né? Parece que está lá na frente, mas não é o que dá, o propósito é o que dá sentido a cada passo que você dá.
na sua vida hoje, né? Então, por exemplo, e tudo bem sentir que não tem, ainda não encontrou o propósito, tudo bem não encontrou, sabe? Porque às vezes parece que existe uma pressão, ou uma coisa de status, né? Eu já achei o meu propósito, eu sei o que eu vim fazer nessa vida, tal, né? E às vezes tem pessoas que se sentem, ai meu Deus, eu não sei ainda qual é o meu propósito, né? Se sente um pouco até, né? Ai, não achei ainda, não descobri ainda, né? Então, assim, a ideia é poder perceber que a própria angústia é um indicador, né? A dúvida é um indicador. E que pode ser que hoje a gente tenha mais clareza do que é o propósito da nossa vida, e é o que você falou, às vezes chegou num ponto e falou assim, caramba, não era bem isso, sabe? E que tudo bem, tá tudo bem. O que ajuda a gente a se manter na presença. Eu gosto muito de metáforas, né? O Léo sabe, né? Os Léos, né? O Léo, né? Então, assim, eu gosto muito de metáforas. De ver a vida como um grande caça ao tesouro. Sabe o jogo Caça ao Tesouro? Então, assim... Acho que todo mundo conhece. Acho que todo mundo conhece, né? Então, que é assim, a gente ganha uma pista, e aí essa pista fala assim, é um lugar onde, né, senta o rei, é o banheiro, né? Então, aí chega, né, acha que, né, desvenda, né, a charada e vai até o lugar que acha onde está a segunda pista. E lá da segunda pista vai para a terceira pista, né? Então, chega, né, o jogo Caça ao Tesouro, a gente tem que ir seguindo pistas que vai levando para um lugar que a gente não sabe onde vai ser. A gente está na primeira pista, a gente não sabe onde vai estar a quinta pista. A gente primeiro tem que ir para a segunda pista, né? Então, é um jogo que mantém a gente na presença, sabe? Então, se for pensar, mas todo mundo quer chegar no tesouro. A nossa vida, né, ela é cheia de pistas. Aí o pessoal fala assim, tá bom, Kátia, mas se a vida é um grande caça ao tesouro, o que acontece quando chega no tesouro? Qual que é o tesouro, então? Né? O que acontece no jogo quando a gente chega no tesouro, Léo? Acabou o jogo, né? Mas não é bem assim, né? Então, acaba o jogo, né? Porque aí, se for pensar, mas o caça ao tesouro da vida, o tesouro é o próprio jogo. Porque a gente fica feliz, animado, empolgado enquanto está jogando, né? Então, se a gente encarar a nossa vida como um grande caça ao tesouro e que aquilo que a gente vê como propósito no momento é uma pista. É uma pista, sabe? Que vai fazer com que a gente se movimente para alcançar outra pista. Porque às vezes eu falo assim, nossa, eu estou no caminho certo, né? Porque os sentimentos estão me mostrando que eu estou fluindo. Parou de fluir, as coisas começaram a estagnar. Opa, é um sinal que eu tenho que mudar a rota. Percebe? Faz todo sentido. Não, legal. Uma das coisas que o Léo fez uma pergunta mais relacionada à carreira. A gente está no janeiro branco, né, Kátia? Você é psicóloga. A gente tem a Sônia, a Nídia, psicólogas também. Envolve muito a questão da saúde mental. Durante a pandemia, e nós estamos na pandemia ainda, né? Espero que a gente consiga passar por tudo isso. Mas uma das coisas que foi mais afetada foi a saúde mental das pessoas. Mesmo antes da pandemia, nós já recebíamos diversos relatos das empresas, de projetos com a saúde mental. E além da questão social, né, que a gente falou, a questão do propósito, eu entendo, né, que ajude muito na questão da saúde mental, envolvendo o seu exemplo. Né? Então, meu propósito é chegar no alto da montanha. Descer uma pedra, mas eu sei o caminho, né? Assim, eu sei o sentido, como você falou. Então, talvez a pedra seja uma dificuldade mental, né? Mais um obstáculo, e depois a onça, que você falou, mais um outro obstáculo. Então, por isso que encontrar o sentido, o autoconhecimento é importante para que a gente consiga enfrentar esses obstáculos. Claro, eu não sou psicólogo, tá? Eu só estou interpretando um pouquinho do que você falou, relacionando a questão do janeiro branco, nesse momento que tá complicado, as pessoas, eu estava revendo a sua live, né, que você falou do medo,
as pessoas estão com medo, umas pessoas com mais medo, outras com menos medo. A gente tem a questão de perder, todos nós estamos perdendo de alguma forma, né? Então, algumas pessoas perderam parentes, outras pessoas perderam a questão da remuneração. Então, essa questão, tudo isso está diretamente relacionado à saúde mental, e a Sônia colocou a saúde emocional também. Então, eu falei bastante aqui, mas eu queria que você comentasse um pouquinho, né, dessa questão mental. Como que essa questão do propósito pode ajudar na qualidade da saúde mental e emocional? Tá. Eu acho que o que você falou, né, é muito importante, né, Léo, o autoconhecimento aí principalmente nesse momento, né. A pandemia, ela nos colocou num lugar de vulnerabilidade muito evidente, assim, né. Mostrou que a gente realmente não controla as coisas, a gente não é o centro do universo, né, a gente não controla tudo. A nossa vulnerabilidade, a ideia da nossa finitude e a finitude das pessoas que estão ao nosso redor, né, da impermanência das coisas. Percebe? Então, assim, essa pandemia trouxe muito os fatos, que são fatos isso. A vida é impermanente. A gente, né, nunca é o mesmo. A cada instante que passa, a gente não é o mesmo, né? Mesmo as células estão sendo trocadas, nosso corpo não é o mesmo, né? Às vezes uma palavra, uma frase que uma pessoa fala já gera um impacto na gente que a gente já não é mais o mesmo, né? Então, a ideia, assim, o quanto isso fez com que muitas pessoas ficassem se sentindo no chão como se fosse um terremoto, sabe? Como se fosse uma areia movediça. Que na verdade era uma ilusão de que era tudo estável, né? E quando a gente tem mais clareza do nosso propósito, é como se existisse uma voz, mas está tudo bem. Está tudo bem porque eu sei onde eu quero chegar. Tudo bem porque hoje, o tempo que eu tenho hoje, eu estou fazendo algo que faça sentido. O que eu vou fazer hoje, né, vai fazer algo, tá fazendo sentido, eu estou caminhando na direção, né, não é uma... Quando a gente tem mais clareza de onde a gente está caminhando, né, para onde a gente quer, a direção que a gente quer chegar, quer dizer, onde a gente quer chegar é o caminho que importa. Né? Se tem uma pandemia ou não, né, a ideia é, ok, com essa pandemia, o que eu posso fazer com essa pandemia, mesmo na pandemia? Ainda eu estou conectado com os meus valores? Ainda estou conectado com os meus sentimentos, né, com aquilo que faz sentido na minha vida? Como eu vou adaptar tudo isso na pandemia, por exemplo? Né? Então, independente também de pandemia, eu acho que a questão da saúde mental é o que eu falei, né? Quando começa a truncar as coisas, quando começa, sabe, a não fluir, quando as emoções começam a predominar aqueles sentimentos que paralisam, como medo, né, o excesso de raiva, a tristeza, quando começa, a alma está querendo falar algo. Quando vocês são educadores físicos, né, você e o Léo, né, os dois Léos. Por exemplo, né, eu imagino que quando as pessoas chegam para vocês com alguma dor física, imagino que vocês começam, mas onde? Em que região? Vocês estudaram a anatomia do corpo. Isso aí é lombar, não, pode ser um nervo ciático, né, tal. E aí, acredito que deve indicar para fazer alguns exames, vai até um ortopedista, né, faz tal exame. Então, assim, por quê? A dor no nosso corpo é uma sirene. Inho, 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 olha para isso, olha para isso, olha para isso. Tem alguma coisa que não tá legal, tem alguma coisa que não tá funcionando direito, né? E começa a apontar. E a gente só vai olhar quando dói. Se não dói, a gente, não, nem tá doendo, e continua, né? Nem tá doendo, e continua, né? Aí, sei lá, os clientes que vocês atendem, imagino, né? Não, dá para forçar mais um pouquinho, até travar, né?
Né? Então, assim, aí chega e só quando dói que para, não, ok, eu vou aí para tudo, porque não aguenta dor, para tudo para olhar. E a nossa alma? Como ela vai mostrar que ela precisa ser olhada? Como ela vai anunciar um inho, olha para isso que não tá legal, olha para isso que não tá legal? Pelos sentimentos, né, pelos sentimentos que a gente considera como ruins, que incomodam, que nos paralisam. Então, é um indicador aí. Então, a saúde mental está muito ligada a isso. São almas que estão pedindo, não estão chamando atenção para olhar para aquilo que dói, né? Então, e às vezes é um chamado da própria alma para encontrar o propósito. Percebe? Legal. Você sabe, Kátia, uma coisa que eu tinha anotado para falar, e como você entrou nesse ponto, né? Tem uma pessoa que chama Márcio Balas, né? É um palhaço, ele já fez programas na televisão, e eu ouvi um podcast dele contando um pouquinho sobre como que ele mudou. A família dele tinha acho que era uma Xerox lá no centro da cidade, e ele com 26 anos ele que mudou a chavinha. Ele foi virar palhaço. Ele contou um pouquinho desse negócio, mas ele falou, olha pessoal, é assim, não é porque eu fiz que vocês encontraram que vocês vão fazer isso amanhã, vocês vão chutar o balde de uma hora para outra, né? Como você trabalha com a questão de profissão, de orientação vocacional e profissional, uma das coisas que eu anotei para falar é isso, a gente está exercitando, a pandemia trouxe essa questão para a gente, né, de pensar no propósito, mas muitas vezes a gente achou, bom, e as pessoas podem confundir com também um cansaço, né, enfim, meu trabalho não está legal, minha família não está legal, então vou largar tudo porque encontrei o meu propósito. Mas na verdade, talvez a pessoa seja, como você falou da dor na coluna, né, a pessoa tem dores aqui, dores ali, calma, né, tudo com calma, tem um processo, entenda bem, faça as coisas aos poucos. Voltando para a ideia do podcast, né, para vocês não ouvirem uma hora de podcast, ele fazia aos finais de semana a questão do trabalho que ele gostava, aos pouquinhos ele foi fazendo à noite, aí pintou ele revezava com o irmão dele, até que um dia o irmão dele falou, ó, eu consegui um outro emprego, ó, para você a contabilidade, a Xerox aqui agora é toda sua, o dinheiro é todo seu. Aí isso fez despertar nele uma coisa, poxa, obrigado, mas eu não quero. Eu quero fazer o contrário. Então ele pegou, fez a proposta para o irmão, e aí, paralelamente a isso, ele conseguiu lá uma vaga para começar a se apresentar, e foi nesse caminho, né? Então, esse é um exemplo só para tentar passar para as pessoas, como você falou, o propósito, muitas vezes as pessoas não têm uma receita para achar o propósito, assim, passa A, B, C, não é tão fácil assim, é um processo um pouco mais complexo, né? Envolve autoconhecimento, envolve seus valores. Você fez com a gente uma dinâmica muito legal, que não daria para a gente fazer agora, porque é uma coisa mais profunda, né? Mas que envolve as pessoas entenderem o que elas querem fazer, o que elas gostam, o que elas não querem fazer, o que elas não gostam, né? Então, fazendo esse comentário para, assim, o pessoal que assistiu a live, não chutem o balde, tá? Vão com calma, né? Sim. Até, Léo, eu vou fazer até você falando isso, né? Eu vou até usar minha tecnologia, igual usei na outra live lá, minha tecnologia de papel e caneta, né? E prancheta. Isso que você falou é muito importante, porque é isso, né? A gente precisa fazer uma avaliação em vários aspectos, né? O que vocês estavam falando, que vocês trabalham com 8 saúdes, é isso? A gente começou com saúde física, né? Que é mais relacionado ao que a gente faz. Exercício, nutrição, a questão ergonômica, né? Então a gente começou com isso. Só que o ser humano, ele é muito mais complexo do que só a saúde física, né? Então a gente começou a estudar e foi trazendo outros elementos. Então, antigamente, nós trabalhamos no mercado corporativo. A questão
corporativa era muito mais relacionada à ergonomia. Atualmente é muito mais relacionada à saúde mental. Então, nós fomos nos adaptando para conseguir a nossa missão trazer qualidade de vida para as pessoas. Então, se a gente ficasse, não que não seja importante, é importantíssimo, é o que a gente mais faz, mas a gente precisou trazer outras questões para que a solução fosse mais abrangente e completa. Então, eu acho que olhar para essas, né, eu falo assim, é como se a gente fosse equilibrista de prato, sabe? Equilibrista de prato, imagina que quando a gente nasce, né? O Léo falando, saúde física, mental, social, familiar, corporativa, financeira, espiritual e ecológica, né? Que legal. Então, porque se for pensar essa imagem juntando, né, com as saúdes que vocês trabalham, imagina que cada um de nós é como se fosse equilibrista de prato. Quando a gente é criança, são os nossos pais que equilibram pra gente porque eles estão ensinando a gente a equilibrar, né? Então a saúde, a educação, né? A relação com a família. Então, assim, de alguma maneira, a gente vai aprendendo a equilibrar os pratos. Então, conforme a gente vai crescendo, agora você consegue tomar banho sozinho, você consegue comer sozinho, vai estudar sozinho. Aí os pratinhos a gente vai conseguindo, né, equilibrar. E conforme a gente vai tendo mais habilidade, aptidão, a gente vai trabalhando para equilibrar mais pratos, que envolvem aí também as saúdes que vocês trabalham, né? Família, relação com os amigos, o trabalho financeiro, o lazer, né? A saúde física, o espiritual, né? E aí cada um vai vendo quais são os pratos importantes. Aí o pessoal, Kátia, é muito angustiante essa imagem do, meu Deus, tem que equilibrar. Mas vamos pensar, né, que a gente vai equilibrando conforme a gente vai tendo mais maturidade e dando conta de equilibrar esses pratos. Porque eu gosto desse movimento do equilibrar prato. A gente precisa, de alguma maneira, manter ele em movimento. Não precisa ser frenético, mas a gente precisa, né, manter uma energia nesses pratos que são importantes. Então, assim, o que você falou em relação ao propósito, não adianta, imagina, agora eu vou descobrir meu propósito, agora eu vou seguir aquilo que eu gosto. E joga, né, os outros pratos, assim, dane-se os outros pratos, né? Então, será que vai ser feliz? Será que vai estar sentindo as coisas fluírem dessa forma? Né? Então eu acho que é isso, é poder avaliar como que estão esses pratos, né? Como está conseguindo equilibrar, e se vê que tem uns que ainda estão precisando de mais atenção, será que não é importante dar atenção primeiro para esses, né? Até, deixa eu equilibrar melhor para poder olhar para outros? Então isso cada um vai conseguir ver por si só. Só cada um pode se autoavaliar nesse aspecto, né? Não adianta alguém chegar e falar assim, não, larga tudo e segue o que você quer. Né? O outro não sabe como você tá, como que tá seus pratinhos, né? Então, eu acho que isso é muito importante. E aí eu até vou... Léo, como a gente está de tempo, hein? Eu tô falando aqui... Kátia, a gente, pelo meu controle aqui, a gente tem mais 12 minutos. Tá. Eu não sei se você prefere, se as pessoas quiserem perguntar, se você quiser fazer a dinâmica e achar que a gente tem esse tempo, né? Fica à vontade. Você que comanda aí. Não, então eu vou fazer essa imagem, porque eu acho que imagem ajuda a fixar, assim, sabe? Imagem traz símbolos, que eu acho que ajuda bastante e tem a ver aí com o tema. Falando muito nisso, dando continuidade até nisso que a gente está falando aí, né? Então vamos considerar que o propósito tem a ver com os nossos sonhos. Se for ver, todo mundo tem sonhos, né? Então, se for pensar, depois do sonho, então se a gente tem um sonho, para que servem os sonhos, né? O sonho, depois do sonho, o que vem? Vocês podem escrever aí também, tá, gente? Depois do sonho, eu vou falando por causa dos 12 minutos, tá? Porque eu sei que tem um delay, tá bom, pessoal? Porque eu levo um tempo. Então, assim, né? A partir do momento que a gente tem um sonho, que é algo que nos toca, nossa, eu quero muito chegar no topo da montanha, quero muito trabalhar em tal lugar, quero muito casar ou ter filhos, quero muito viajar, não sei, sabe? Quero muito ajudar tal grupo, sabe? Fazer a diferença.
Cada um vai ter aquilo que toca. Um sonho. Depois que a gente tem um sonho, a gente começa a imaginar como que seria a nossa vida realizando esse sonho. Nossa, se eu conseguir fazer isso, vai ser assim, a vida vai ficar assim, eu vou me sentir assim. Comece a imaginar. O grau da imaginação, né, vai motivar para quê depois? Aí começa a imaginar, aí o próximo passo, planejamento. Beleza, se eu quero realizar esse sonho, o que eu tenho que fazer para realizar esse sonho? Né? Quais vão ser os passos, com quem eu tenho que falar, o que eu tenho que estudar, onde eu tenho que ir, né? Como eu vou me preparar para poder chegar aqui, não é assim? Então aí, depois que chega no planejamento, qual é o próximo passo? Isso eu ia estar perguntando, tá, gente? Mas por causa do delay aqui, ó. Ação. Não é? Ação. Então, olha que coisa. Sonhar, imaginar, planejar, tá tudo aqui e aqui. Quando começa a parte da ação, putz, meu Deus, aí começa a ver que não tem controle de tudo. Começa a ver que aquilo que planejou talvez não vai dar certo. Começa a ver que, ai meu Deus, tal pessoa, não foi do jeito que eu imaginei que ia ser, né? Aí, gente, começa aqui a lidar com as frustrações. A partir do momento que arrisca, investe energia para colocar em prática, para realizar o sonho, também vai correr riscos e também pode, se frustrar. Mas como que é? Né? Será quanto forte é esse sonho para conseguir, né, colocar em prática e tentar dar um jeito e tal, mesmo que replaneje e tal. E aí, depois que passa dessa fase, vem o resultado. Não é? Vem o resultado. Nossa, gente, eu fiz muito grande. Aí o resultado, o resultado pode ser tanto que deu certo, como que não. É o resultado. Mas não importa, né? Não importa se foi um positivo que foi do jeito que queria ou que não foi do jeito que queria. Independente do resultado, houve transformação. É isso que a nossa alma busca. É isso que a gente está aqui no mundo para a gente evoluir como ser humano, como pessoa. Então, por mais que não tenha clareza com clareza onde quer chegar, não se preocupa, porque a nossa busca é a nossa própria evolução como seres humanos. E aí que está a saúde espiritual também, não é, Léo? Então, assim, Perfeito, de alguma Kátia. forma, né, essa transformação. E é para isso, por quê? E aí, porque depois o que acontece? Vem outro sonho. Ou aprimora esse, ou muda. Porque é para isso que os sonhos servem. É para fazer a gente evoluir. E de onde que eles vêm? Da nossa alma. Então, movimento em espiral. Ampliação da consciência. Mas... Aí eu acho que... Não, perfeito, sabe, Kátia, uma coisa que eu tinha anotado, né? Chegaram vários comentários, pessoal, desculpa, eu acabei não agradecendo todas as pessoas queridas que entraram aqui na live, muita gente legal, familiares, amigos, profissionais que trabalharam com a gente, obrigado. Deixa eu fazer um comentário do que você falou, Kátia. A gente chama de saúde espiritual, e muitas vezes as pessoas relacionam a saúde espiritual a alguma religião, né? E hoje em dia as pessoas brigam por tudo, por futebol, por religião, por política, e assim, a questão da saúde espiritual não necessariamente está relacionada a uma religião, né? Então a gente sempre fala isso, é uma questão, como você falou, de evolução, de transformação. Claro que muitas vezes a religião ajuda nisso, né? A espiritualidade ajuda muito nisso, né? Inclusive, tem estudos que mostram que as pessoas espiritualizadas vivem mais, enfrentam melhor a depressão, têm menos doenças, né? Então, essa questão do processo todo que você desenhou
É importantíssimo. Para quê? Para deixar um legado, para você evoluir. O que o Léo comentou lá atrás, né? Os sentimentos mais difíceis são nossos professores. Por quê? Porque eles fazem com que a gente evolua. Né? Não é fácil. A pandemia trouxe esse lado difícil da gente, né? Todo mundo, tenho certeza, está assistindo e falou, poxa, eu sou mais impaciente, eu sou mais nervoso, eu sou mais, enfim. E é isso que você falou. A frustração, ela começa desde a criança, né? A criança precisa aprender que vai ter frustração. Muitas vezes os pais querem proteger a criança daquilo que ela vai enfrentar na vida, né? E é a frustração. E aí aquele sonho da criança nesse processo que você desenhou, não tem jeito. Alguns ela vai alcançar e outros ela vai aprender, né? Então, a Nara colocou aqui, né, o processo traz aprendizado, estaremos cada vez mais preparados para os próximos desafios. É justamente isso, né? Cada vez atingir novos propósitos. Agradecer a Patrícia, que entrou aqui, nossa parceira lá da hora. E, Kátia, eu acho que está chegando no finalzinho, a gente tem mais 4 minutos. Antes de você encerrar, só vou deixar um recado para o pessoal. A gente fez algumas lives com a doutora Roberta, nutricionista, aqui, a Cláudia, que entrou aqui também. A gente fez lives sobre o Covid. Tudo isso está lá no nosso YouTube. Então, quem quiser assistir, eu sei que para assistir pelo IGTV depois é um pouquinho mais chato, porque o IGTV você muda, ele volta do começo. Então, a gente vai passar lá para o YouTube, Kátia, se você autorizar. O nosso canal no YouTube é o Gelaboral. A gente vai deixar gravado para quem não pegou do começo e a gente vai subir amanhã para o YouTube da Gelaboral. Então se inscrevam lá, curtam, porque vai ter muita coisa legal. E deixar para você fazer o fechamento, Kátia. E também, desculpa, sigam a Ritos, né? O pessoal aqui que segue a gente, sigam a Ritos para vocês. @RitosOPV, de orientação profissional vivencial. Ai, olha, eu agradeço a Purpurina, ela é uma palhaça também, ó, ela tá aí, acompanhou na live a Palhaça Sem Fronteiras, Soninha, gratidão, Léo, meu amigo, desde a adolescência, né, Léo também, né, Lopardo, então, gratidão. Gratidão a todo mundo que está aí participando, né, pela colaboração, contribuição. E assim, eu queria fechar, né, Léo, falando que eu não respondi direito, quer dizer, que eu fiquei de falar, né, em relação à importância do próximo, do social, né, do ajudar o próximo, da doação, né, como algo que possa tocar e chamar para um propósito. A felicidade, além dessa coerência, desse movimento, se for pensar, esse movimento da felicidade tem a ver com a doação. Que é isso, o que eu posso oferecer para o próximo? Né? O que eu posso colaborar com o próximo, sendo as pessoas próximas, sendo com o coletivo, sendo com o mundo, né? Que isso vai reverberando. Começando por nós mesmos. Né? A gente, como que é trabalhar o auto-amor, o amor próprio, para se sentir empoderado, para poder acreditar que as sementes que vai lançar, né, no mundo vão poder germinar e fazer diferença. E o sentimento da gratidão, né? Agradecer. A gratidão, ela nos enriquece, nos fortalece. Né? Agradecer pela vida que tem, pelas oportunidades e porque também não pelos desafios que a vida traz. Eu falo que a vida é a nossa grande escola e ela só traz prova surpresa. Né? A gente nunca sabe que prova vai ser, né? E assim, por quê? Porque é nisso, nesse movimento da prova surpresa, que por mais que não seja gostosinha, né, ela vai ser importante para nos fazer evoluir como ser humano. Né? Então eu acho que quando a gente... E esse sentimento do altruísmo, da doação, né, do se doar, da empatia, ela é inerente ao ser humano como espécie. É o que nos promoveu a sobrevivência. A gente tem os neurônios espelhos, né, que nos faz um refletir no outro, né, que a gente se coloca no lugar do outro, é responsável pela empatia. Juntando, né, com a ideia do altruísmo, da cooperação, é o que também nos manteve vivos como espécie.
A gente tem isso dentro da nossa genética, dentro da gente, como da nossa essência como ser humano. Por isso que quando a gente vê situações de que pessoas, sabe, catástrofes, e vê pessoas ajudando as outras, resgatando o cachorrinho do rio, a gente se emociona, né? A gente se emociona. Então imagina quando a gente faz isso pelo próximo. Nos toca, porque toca a nossa alma humana, né? Então, por isso que muitas vezes o nosso propósito está conectado, né, ao outro, ao mundo, né? Porque toca a nossa alma. Então, acho que... Né? Então acho que é isso, eu quero agradecer, espero que eu tenha, né, colaborado, conseguido falar um pouco mais Foi muito sobre... bom, Kátia. Pessoal, várias pessoas agradecendo aqui, a Nara, a Sônia, várias pessoas, te agradecer e fazer o fechamento da minha parte. Acho que esse recado final, uma das coisas para as pessoas conhecerem o propósito é ajudar os outros. Isso é o que você acabou de falar, estou falando com outras palavras. Vai ajudar você a conhecer a sua alma de uma forma melhor. Então, um dos passos é tente ajudar os outros e agradecer por aquilo que você aprendeu e vivenciou. Te agradecer muito, Kátia. As lives são sempre bacanas. E a gente faz mais. Vamos fazer mais. A gente está... A ideia aqui é trazer conhecimento e que a gente possa, de alguma forma, ajudar as pessoas. Kátia, muito obrigado. Boa noite. Agradecer o Léo também. Boa noite, Léo. Boa noite, Léo. Os dois, gratidão pelo convite, gratidão pelo papo. Sempre é um prazer, viu? Aguarda aí mais bate-papos como esse. Gratidão a todo mundo, Adriana. Ai, que legal. Pessoal, Soninha, Purpurina, todo mundo que está aí hoje. Gratidão, Léo. Obrigado, Kátia. Boa noite. Tudo de bom para vocês. Um grande abraço a todos. Você também. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.